As economias necessitam de um sistema que organize e facilite a circulação da moeda pelo sistema econômico. Este papel é desempenhado pelo sistema financeiro, responsável pela intermediação da moeda entre os agentes econômicos. O sistema financeiro é composto por instituições que promovem o encontro das pessoas que poupam com aquelas que investem. O sistema financeiro é formado pelos bancos comerciais, pelos bancos de investimento, pelas sociedades de crédito, financiamento e investimento e pelas bolsas de valores. O sistema financeiro é composto por um conjunto de instituições privadas, como por exemplo o Banco Itaú e Santander, e instituições públicas, como por exemplo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, mais conhecido por vocês como BNDES, o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, que transferem seus recursos dos agentes superavitários para os agentes deficitários. Agentes superavitários são pessoas, empresas, países que não gastam toda a sua renda. Já os agentes deficitários são as pessoas, empresas ou países que gastam uma quantia maior do que a sua renda. O sistema financeiro, então, ele realiza esse processo de intermediação financeira entre os agentes superavitários e os agentes deficitários. Ou seja, as pessoas, empresas e até países que não gastam tudo o que recebem, emprestam através do sistema financeiro para os que gastam mais do que recebem. Aqui podemos observar uma figura que ilustra o fluxo dos agentes superavitários para os agentes deficitários. Então, nós temos aqui no centro o sistema financeiro, composto, por exemplo, pelos bancos, bolsa de valores, entre outros. Esse sistema financeiro, ele recebe depósitos dos agentes superavitários, aquelas pessoas ou empresas ou países que não gastam tudo o que têm. Então, eles depositam esse dinheiro, eles aplicam de alguma determinada maneira. Aí, o sistema financeiro, ele, por meio desses depósitos, ele empresta recursos financeiros para os agentes deficitários, para pessoas, empresas, países, entre outros. Por que os agentes superavitários se interessam em transferir recursos para os deficitários? Por que é interessante para os agentes transferir os recursos que não foram gastos para outros? Os agentes superavitários, que são aquelas pessoas que emprestam o dinheiro, elas transferem recursos para os agentes deficitários porque recebem para isso. A remuneração dessa transferência é denominada taxa de juros. Os juros constituem a sua remuneração. Essa remuneração é feita pelo sistema financeiro que, dessa maneira, consegue atrair e captar recursos. De posse dos recursos, o sistema financeiro empresta esses recursos para os agentes deficitários. São as pessoas quem pega emprestado esses recursos e cobra juros e comissões por esse serviço. A remuneração do sistema financeiro é denominada spread bancário. O termo spread vem do inglês e pode ser traduzido como margem adicional. Spread bancário é a diferença entre a taxa de juros paga aos poupadores, que são os agentes superavitários, e a taxa de juros cobrada dos tomadores de empréstimos, que são os agentes deficitários. Por exemplo, imagine que João é o agente superavitário, ele depositou o dinheiro que sobrou do seu salário na caderneta de poupança e recebe por isso 0,8% de juros ao mês. Já Maria precisou pedir um empréstimo ao banco que cobrou 3% ao mês para lhe emprestar o dinheiro. O spread bancário nesse exemplo seria de 2,2%,
ou seja, 3%, que é a taxa de juros cobrada para a Maria, menos 0,8%, que é a taxa de juros paga para o João. Então, se vocês observarem, sempre que a gente vai fazer um empréstimo, a taxa de juros que nós vamos pagar, ela é sempre maior do que a taxa de juros quando a gente vai fazer uma aplicação monetária. Quando eu falo isso, a gente desconsidera quando a gente trabalha com ações, tá? Ações têm uma maneira diferente, seriam aplicações de risco, né? Então eu não estou considerando esse tipo de aplicação, tá? Muitas vezes as ações rendem muito mais do que um empréstimo que a gente faça. Mas num cenário mais real, né, quando a gente vai fazer um empréstimo simples, ou quando nós vamos depositar, aplicar o nosso dinheiro no banco, nessas aplicações de baixo risco, a taxa que a gente vai receber por aplicar esse dinheiro é bem menor do que a taxa que a gente pagaria por emprestar esse dinheiro. Então é por isso que existe essa diferença, porque a instituição ela precisa ganhar com isso e ela ganha com esse spread, que é a diferença do que ela paga para um e o que ela recebe do outro. O sistema econômico ele é influenciado pela quantidade de crédito disponível, pois o aumento de crédito leva ao aumento da atividade econômica. Exemplo disso é a possibilidade que temos hoje no Brasil de comprar um automóvel e dividir o pagamento em mais de 80 meses. Esse aumento de crédito levou ao aumento das vendas, consequentemente. Crédito é a troca de um bem ou a concessão de uma quantia de moeda pela promessa de pagamento futuro. No caso do sistema financeiro, o que ocorre é a troca de dinheiro pelo credor pela promessa de pagamento futuro do devedor. Credor é o agente, que pode ser pessoa, empresa, entre outros, que empresta a quantia em moeda mediante a promessa de recebimento futuro. Então, quando a gente vai realizar uma aplicação financeira, a gente aplica hoje com a promessa de que, por exemplo, daqui a um ano a gente vai ter mais dinheiro do que o que foi aplicado. Então, essa é uma promessa de recebimento futuro. Já o devedor é o agente, que também pode ser uma pessoa, uma empresa, entre outros, que deve pagar esse empréstimo. Então, ele recebeu o dinheiro antecipadamente e ele vai pagar periodicamente por isso que ele emprestou. E, pagando esse empréstimo, ele está pagando juros para o sistema financeiro. Quando o devedor recebe diretamente o bem sem que circule dinheiro, essa modalidade de crédito é chamada de financiamento. Já no caso do empréstimo, outra modalidade de crédito, o devedor recebe o dinheiro e pode dispor do bem a qualquer momento. Resumidamente, o que vimos no tópico abordado nessas aulas é que a moeda, em suas diversas formas e dentro de cada período, foi e ainda é fundamental para o funcionamento do sistema econômico. Da forma como vivemos hoje, é impossível imaginar o sistema de trocas que era feito na antiguidade. O governo de cada país define através das autoridades monetárias a oferta de moeda. A demanda de moeda é influenciada pela taxa de juros e pela renda das pessoas. No mercado monetário, a oferta e a demanda de moeda se encontram e é definida a taxa de juros de equilíbrio. Por hoje é só e até a próxima.